Olá pessoal, olá, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma live. Deixa eu ver aqui. Tem gente entrando aí já. Deixa eu preciso tirar essa tela daqui. A Rogéria já entrou. Passei, Rogéria. 2 pessoas já entraram aí, irmã Alcione também. Estamos de volta, gente, quinta-feira, abençoada por Deus, preparada pelo Senhor. Boa noite, a paz Senhor para vocês. Estamos estudando o livro de Gênesis. Como estamos aprendendo o livro de Gênesis, né? Não sei vocês, mas eu estou aprendendo muito mesmo. Mas hoje, gente, hoje nós vamos ter um convidado aqui para falar o livro, capítulo 12, tá? Estamos com muitas demandas essa semana, demandas boas, né? Demandas boas, coisas boas acontecendo, né? E eu estou um pouquinho ocupada e não vou poder estar aqui com vocês, mas tem um convidado especial aqui para trazer a palavra para vocês hoje. Vai ser bênção dos céus. Gênesis 12 tem muita coisa para ensinar pra gente, tá bom? E eu só vou vir no final depois para poder dar o tchauzinho para vocês. Semana que vem, se Deus quiser, eu vou estar aqui com vocês, mas quero convidar já desde já o meu convidado aqui para trazer a palavra. Ele já vai direto na palavra e vai ser bênção para vocês, tá bom? Deus abençoe. Fica aí, hein? Paz do Senhor, queridas. Tudo bem? Quem está aí já está a Rogéria, diaconisa Alcione, pastor Pedro Paulo também, reverendo Pedro Paulo. Muito bom, né? Hoje a lição, a Alessandra me deu essa missão de estar falando sobre Gênesis capítulo 12, o chamado de Abraão. Né? A Ana Cristina também entrou. Botou a paz, querida Ana. Hoje eu estou substituindo aqui a Marrom. Deus te abençoe. Bom, Senhor, hoje estou substituindo a Alessandra, que está com uma demanda muito grande, muita coisa, muita bênção. Mas nós vamos estar, sem perda de tempo, aí, vamos estar comentando já o capítulo 12, a chamada de Abraão. O que a chamada de Abraão tem a ver comigo? Né? Então, Gênesis capítulo 12, não vamos perder tempo, vamos dar uma olhadinha aí. Diz assim. Vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 3, não vamos ler todo o capítulo não, tá? Pedro, de saudade de você também, tá? Tu é uma bênção, homem de Deus também, é um amante da palavra de Deus, como a Alcione, como a Rogéria. Agora a Rogéria também vai ser professora lá no Ministério das Mulheres, lá de ensino, o grupo lá de Mulheres com Livro. A Rogéria também agora já era uma estudante da Bíblia, agora passou a ser professora. O pastor Pedro Paulo também está sempre dando palestra, aí é um doutor na área do ensino também, amante da palavra de Deus, né? E Naraci Santos também, a missionária Naracipas, mulher de Deus, também fez a obra lá em Belém, né? Belém, Amazonas, a irmã Inaraci também esteve por lá também fazendo a obra de Deus, né? Entrou a Bia Cristina também entrou, muita gente boa entrando aí. Então Gênesis capítulo 12 fala a respeito do chamado de Abraão, né? Eu vou ler aqui e você me acompanha. No capítulo 12, versículo de 1 a 3, diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o seu nome. E tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, Abrão, serão benditas todas as nações da terra. Então o capítulo 12, ele vai iniciar falando a respeito desse chamado de Deus a Abraão. É bem verdade que esse chamado ele não acontece no capítulo 12. E no capítulo 12, Abraão está na cidade de Harã, né? A Selma também entrou. Obreira Selma, Deus te abençoe, obreira Selma. O capítulo 12, a Bíblia diz que Abrão ele está na cidade de Harã. Ele já havia saído de Ur dos Caldeus. Então Deus já havia chamado Abrão lá de Ur dos Caldeus. Então ele sai, ele monta a residência, fica um bom tempo em Harã. E em Harã, Deus chama Abraão, fala: agora sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Mas o chamado tinha sido lá em Ur dos Caldeus.
Então ele já tinha saído de Ur dos Caldeus, só estava residindo em Harã. E agora Deus o chama para cumprir uma missão, né, abençoada. É um dos ícones da Bíblia, uma das referências da Bíblia, até porque Abrão, que passou a ser chamado de Abraão, ele é pai do judaísmo. Olha que coisa linda. Os hebreus consideram Abraão como pai do judaísmo. E o cristianismo considera também Abraão como pai do cristianismo. Inclusive, o islamismo considera Abraão como pai do islamismo. Então, nós vamos ver aí, né? O judaísmo, o cristianismo e até o islamismo considera Abraão como pai. Né? A Bíblia vai dizer que Abraão ele tinha uma promessa de Deus de ter um filho. Deus havia prometido um filho a Isaac, né? E Abraão, ele, por uma opção dele, junto com Sarai, sua esposa, ou Sara, né? Ele faz a opção de a Sara dá a ideia a Abraão para que ele se deitasse com a sua serva, com Agar. E desse relacionamento de Abraão com Agar nasce Ismael, né? Mas só que Ismael não era o filho da promessa. O filho da promessa era o filho com a sua mulher Sarai, ou Sara, que Deus havia prometido que nasce Isaac. Então Isaac, ele é o filho da promessa, né? Então nós vamos ver aí esse chamado, esse ministério tão maravilhoso. E a Bíblia vai dizer, do capítulo 12, ele atende esse chamado, e ao atender esse chamado ocorre uma grande fome. O capítulo 12 vai relatar disso. E Abraão ele desce ao Egito. E quando chega lá no Egito, ele, com medo, porque a sua esposa, Sara, ou Sarai, é uma mulher muito bonita, ele ficou com medo. Quem botou em Naraci? Deus te abençoe, Naraci. Bahia em Manaus, é isso aí. Aí Naraci colocou, a missionária em Naraci, falou: pastor, eu estive na Bahia em Manaus. Eu lembrei de Manaus, Bahia eu tinha esquecido, mas que Deus te abençoe, Naraci. Então no capítulo 12 diz também que ele desce ao Egito, e quando ele chega no Egito ele tem medo de que os egípcios o matem, né? Então ele fala para sua esposa, para Sara, ou para Sarai, diz que você é minha irmã. Ele fala uma meia verdade, porque Sarai na realidade era irmã dele, porque era fruto do relacionamento do pai dele, não com a mãe dele, mas com uma outra mulher. Então ela, na realidade, Sara era meia irmã de Abraão, né? Mas não só por parte de pai, não por parte de mãe. Então ele diz isso lá para Sara, fala: entramos no Egito, e ela era uma mulher muito formosa, muito bonita, provavelmente parecida com a minha esposa Alessandra, que é uma mulher também muito bonita, e ele tem medo. E lá no Egito, a Bíblia diz que os príncipes do Egito informaram a Faraó da beleza dessa mulher, da esposa de Abraão, até então irmã de Abraão, que ele mandou dizer que era irmã. Então eles tomam essa mulher, Sara, e Faraó leva ela para si, e a Bíblia vai dizer que Deus feriu a Faraó, né, com enfermidades. A Bíblia vai dizer que Deus feriu a casa de Faraó com enfermidade. Faraó entendeu que aquela enfermidade era ocasionada pelo fato dele ter pego aquela mulher. E ele chega à conclusão, ele volta a Abraão, e a verdade é revelada ali. Na realidade, Abraão fala: não, ela não é minha irmã, não, ela é minha esposa, só que eu fiquei com medo de morrer. E isso ocasionou um problema até grande, né? A enfermidade foi parar na casa de Faraó. Mas Deus teve misericórdia de Abraão, e a Bíblia diz que Faraó devolve a sua esposa, e a enfermidade cessa na casa de Faraó. Então ele é um homem, ele é um nosso pai na fé, ele é uma referência, ele é um ícone para o judaísmo, ele é um ícone para o cristianismo, né? E ele é um ícone também para o islamismo. Então ele dá essa vacilada aí, ele comete uma meia mentira, mas com tudo isso a Bíblia vai dizer que ele é quem de nós, qual de nós, né, não demos nenhuma vacilada, ou em algum momento não deixamos de crer,
ou ficamos na dúvida de alguma coisa, será que é isso, será que é esse momento, né? Mas Abraão, ele cometeu esse erro, mas estamos aqui para falar dos pontos positivos dele, também não omitindo essa meia-verdade que ele falou, esse erro aí de ter mentido para Faraó. Mas é um homem que Deus chamou com uma missão, e então ele sai com essa missão, ele sai de Ur dos Caldeus, vai para em Harã, de Harã Deus comissiona ele, e depois ele vai parar em Canaã. De Canaã ele estabelece a residência, e dali inicia-se, né, a formação da linhagem, né, da descendência da qual viria nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Abraão, ele é um ícone. Então ele tem, na realidade, a lição, o capítulo 12 vai estar falando sobre o chamado. E eu destaquei 3 pontos dentro desse chamado aí. Como foi o seu chamado? Como foi o seu chamado? Alguém coloca aí, como é que você descobriu o seu chamado? Alguém falou para você? Alguém chegou e falou assim, antes da gente entrar aqui, alguém chegou e falou, rapaz, irmã, você tem um chamado nisso? Ou Deus que te falou a respeito do teu chamado? Diz para mim aí, como foi o seu chamado? Digita rapidinho aí, que eu já vou entrar aqui nos 3 pontos do chamado de Abraão, que tem tudo a ver conosco. Fala para mim aí, como é que foi o seu chamado? Digita aí. Coloca aí, quem é que vai colocar? Como foi o seu chamado? Em rápidas palavras, olha, meu chamado foi assim. Nara, assim, não botou ninguém, então ninguém quer, porque o medo leva o ser humano a tomar atitudes erradas, é verdade. Todos nós já, em algum momento da nossa vida, já cometemos, o erro, o medo faz isso também. Então vamos lá, já que o povo não está colocando, eu vou colocar aqui a informação sobre isso aí. Todo chamado na nossa vida, na minha vida, na sua vida, todo aquele que tem um chamado, todo chamado envolverá uma missão específica. Isso é muito importante. Para Abraão, qual era a missão de Abraão? Deus está falando aqui, far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. A prioridade aqui de Deus é fazer de Abraão uma grande nação, e fez a nação judaica. Então ele tinha uma missão. Todo chamado envolve uma missão específica, e eu quero falar sobre isso, sobre essa missão específica. Todo chamado, a primeira coisa que eu quero abordar, todo chamado envolve uma missão específica. Por que uma missão específica? São coisas que eu preciso fazer, que Deus me chamou para fazer. Deus pode até levantar outra pessoa para fazer, mas Deus escolhe pessoas para fazer tarefas especiais, como Deus chamou Abraão para ser pai de uma grande nação, pai do judaísmo. Para vocês terem uma noção, Moisés, eu estou falando de Abraão, eu estou falando de missão específica. Moisés, ele foi chamado por Deus para liderar a saída do povo hebreu do Egito. Moisés, uma missão. O chamado envolve uma missão específica, Aqui a Inara se colocou aqui, culto de missões e muitas orações. Deus foi revelando sua vontade na minha vida. Olha aí, tá vendo? Envolvida no trabalho, Deus revelou a sua vontade para ela. Então, Abraão foi chamado para ser pai do judaísmo, de uma grande nação. Moisés foi chamado para tirar o povo do Egito. Olha que coisa linda. Jeremias, eu estou dizendo que todo chamado envolve uma missão específica. Jeremias foi chamado para profetizar e ajudar. Em meio ao caos, em meio à idolatria, em meio à prostituição, em meio ao afastamento de Deus, Deus chamou Jeremias para profetizar e ajudar. Uma missão específica. E Jeremias sofre com o povo, Jeremias se envolve com a causa do povo. Jeremias é uma voz profética aonde havia uma calamidade espiritual, o povo estava em decadência espiritual, e Deus chamou ele para uma missão específica, como Deus chamou Abraão.
para ser pai de uma nação, como Deus chamou a Jeremias para profetizar em Judá, né? E essas missões específicas, muitas das vezes, em grande parte, elas aparecem com dificuldades, obstáculos, oposições. Nós enfrentamos lutas internas e lutas externas. No caso de Abraão, eu não tenho dúvida nenhuma que ele teve muitas lutas. O seu chamado, essa missão específica, produziu nele muitas aflições e muitas angústias, mas ele cumpriu o seu chamado. Jeremias, que nós mencionamos aqui, que todo chamado envolve uma missão específica, olha, esse homem, ele sofreu muito. Jeremias, os familiares de Jeremias não estavam concordando com a profecia de Jeremias, os sacerdotes da época não estavam concordando com a profecia de Jeremias, os profetas da época não estavam concordando, ao ponto que o rei mandou jogar Jeremias no calabouço, mandou jogar Jeremias dentro de um poço, dentro de uma cisterna. Olha como é que o chamado, ele envolve uma missão específica. Então Abraão, ele passa por grandes provações até se tornar pai da nação judaica. Jeremias passou ali, foi jogado no calabouço, foi jogado na cisterna, foi jogado dentro de um poço. Qual o objetivo de se fazer, de jogar um homem dentro do poço, jogar dentro de uma cisterna? É calar a voz daquele homem, é cessar as palavras daquele homem, é fazer com que aquele homem não abra mais a boca, é tentar encerrar uma missão específica. No caso de Jeremias, uma missão profética. No caso de Abraão, ser pai de uma grande nação, né? Então a Bíblia diz que Jeremias, ele é jogado no poço, ele passa por dificuldade, ficou afastado por um tempo ali, até que alguém lembrou dele, Deus lembrou dele. Ele não pode ficar aí, porque ele tem uma missão específica. Ele foi chamado para uma missão específica, para trazer a minha palavra em Judá. E a Bíblia diz que um egípcio, inclusive um egípcio, ele se apresenta diante do rei e fala: olha, rei, aquele homem que está lá no poço, ele está no calabouço lá, ele está ali injustamente, ele estava falando a verdade aqui. E o rei manda que o homem fosse lá e jogasse uma corda, né? E puxa Jeremias do poço, e ele volta a cumprir a sua missão. Então ele encontrou oposição, encontrou dificuldade, e muitas das vezes essas oposições, elas ocorrem com pessoas que estão próximas de nós, pessoas que estão no nosso convívio. Muitas das vezes acontece no seio familiar e até mesmo no ciclo da própria igreja. Deus te chamou para uma missão específica. Quando você começa a cumprir aquela missão, a oposição aparece, a dificuldade aparece. Paulo vai falar a respeito disso também. Então, toda missão, todo chamado começa com uma missão específica, todo chamado, né? Jonas é um outro exemplo. Jonas foi chamado para pregar em Nínive, missão específica para Jonas. Ele falou: Jonas, ó, é você que vai pregar em Nínive. E Nínive, Jonas, você já conhece a história de Jonas. Jonas, ele tenta ir para outro lugar, ele pega um navio no sentido contrário, mas Deus ali insistiu com Jonas, falou: é você mesmo. E faz a tempestade se levantar, o barco quase que foi quebrando, e alguém vai lá e encontra Jonas lá no porão do navio, né? O homem que tinha uma missão específica de pregar em Nínive com arrependimento, fala, e alguém desperta ele, fala: rapaz, acorda aí, o que tu está fazendo aí? De onde tu é? Que povo tu é? O que tu faz? Eu sou hebreu, né? Estou fugindo de Deus, etc. Aí a Bíblia diz que Jonas reconhece que ele é o causador de todo aquele dano e fala: ó, vai, me lance no mar, que as águas vão cessar. E as águas cessaram. A Bíblia diz que um grande peixe engole Jonas e cospe Jonas lá na beira de Nínive. E ele sai dali pela beira da praia já pregando a palavra de Deus,
dizendo que ainda Nínive seria subvertida, e a Bíblia vai dizer que a mensagem de Jonas chegou ao coração do rei, de todos os homens daquela terra, que Nínive seria destruída, né? E a Bíblia diz que eles vão se arrepender com a pregação de Jonas. Então, missão específica. Abraão com a missão específica, Moisés com a missão específica de tirar o povo, Jeremias com a missão específica de pregar em Judá. Então, todo chamado envolve uma missão específica. Maestro, né? Maestro entrou, mas quem é o maestro aí? Não, é Renata, massoterapeuta, entrou também. Deus te abençoe, Renata. Então, guarda isso no teu coração. Né? Um outro exemplo também aí, nós temos Paulo. Paulo teve uma missão específica, ele foi chamado para pregar aos gentios. E ele mesmo fala a respeito disso. Eu sou apóstolo dos gentios. E pregou, que foi uma maravilha. Deus honrou o apóstolo Paulo. Passou dificuldade? Tinha uma missão específica? Tinha. Mas a Bíblia vai dizer que no próprio chamado dele, Deus vai dizer, o quanto esse homem vai sofrer pelo meu nome. E Paulo vai relatar mais lá na frente, olha, eu sofri naufrágio, eu sofri chibatada, eu sofri perseguição, eu me envolvi com falsos irmãos, olha só, falsos irmãos. Paulo fala a respeito disso. Mas com tudo isso, ele cumpre o seu ministério. Missão específica. Então, nós vemos aqui uma coisa maravilhosa. Abraão sendo chamado, né? Quem colocou? Chamado muitas vezes vai gerar desconforto, como esse de pessoas querendo calar a nossa voz. Mas quando dizemos, eis-me aqui, Deus nos garante e a vitória é certa. Isso é uma realidade, não tenha dúvida. Sempre haverá aquelas pessoas que vão querer ver que a sua voz profética cesse. Mas Deus estará sempre, por mais que nós ficamos desanimados. E outra coisa, tem mais. Vocês sabiam que existem muitos homens e mulheres de Deus que têm missões específicas e hoje elas encontram no calabouço, elas se encontram na cisterna, elas se encontram numa cova, porque alguém as jogou lá dentro. Alguém tentou colocá-la no anonimato, no silêncio. Então, não uma cova no sentido físico, mas a cova da solidão. Muitos profetas estão hoje na cova do desprezo, na cova do silêncio. E nós precisamos, como servos de Deus, lançar a corda e trazer essas pessoas de volta, para que elas cumpram a sua missão específica, para que elas retornem para a caminhada cristã. E então nós vemos, já falamos aqui sobre Abraão, que teve a missão específica, a formação, né? Todo chamado envolverá uma missão específica. Quer ver? Nós vamos ver Elias também, olha só que coisa linda, uma missão específica. Qual foi a missão de Elias? Foi profetizar no Reino do Norte. Deus chamou Elias específico para o Reino do Norte, e ele exerceu lá o seu ministério, mas não encontrou oposição. Foi chamado de perturbador, foi chamado de inimigo meu. A Júlia entrou aí também, que Deus te abençoe, né? Encontrou oposição, mas teve uma missão específica, Elias pregar no Reino do Norte. Olha, Ruth, olha que coisa linda, uma história linda também, Ruth e Noemi. A Ruth, ela vai ajudar a sua sogra, a Noemi, no momento mais difícil. Missão específica, missão de estar ajudando, de estar ao lado, de estar socorrendo, ao ponto que a sua sogra fala, eu vou voltar para a minha terra, eu agora estou voltando vazia, né? Aí a Ruth vai dizer para Noemi, não me enche que te deixe, porque aonde tu pousares, pousarei eu. Porque agora o teu povo é o teu povo, o teu Deus é o meu Deus. E as duas voltaram para a mesma cidade, para a cidade de Noemi. Então Noemi, ela não volta vazia, ela volta com Ruth. E é lindo essa história. Eu estou dizendo de missão específica. Quantas pessoas elas não estão sendo hoje ajudadas, ou poderiam estar sendo ajudadas, por
várias Noemis. Quantas Ruths não precisam de uma Noemi hoje? Como um auxílio, como um amparo, como um socorro naquele momento de dificuldade. E essa história tão extraordinária que impacta meu coração. Olha só, a história como é que é tão linda. Eu estou dizendo de missão específica que Ruth acompanha a sua sogra Noemi e elas voltam para a cidade de Noemi. Quando chega lá, a Bíblia vai dizer que Ruth vai conhecer a Boaz e casou-se com Boaz. E Boaz, o fruto de Ruth com Boaz, a Moabita que ajudou a Noemi, que voltou para sua cidade, o fruto do relacionamento de Ruth com Boaz, nasceu Obed. E quem foi Obed? Obed foi pai de Jessé. E quem foi pai de Jessé? Foi pai de Davi. E da linhagem de Davi veio nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Missão específica. Então aquela mulher ela saiu para ajudar. Abraão saiu para ser pai de uma grande nação. Jeremias para ajudar o povo no momento difícil. Então Deus também tem nos chamado com missões específicas. Né? Eu coloquei outras coisas aqui. Olha que coisa linda, missão específica também. Estamos falando de Abraão, uma missão específica. Um outro homem de Deus que teve uma missão muito boa, específica, Epafrodito. Epafrodito ajudou o apóstolo Paulo. Eu estou dizendo, o apóstolo Paulo foi ajudado por Epafrodito, um homem que pregou, que fez tudo. Era no Novo Testamento um homem que explodiu, escreveu 9 epístolas, 9 ou 11 epístolas. Eu já até esqueci se é 9 ou se é 11, o apóstolo Paulo. Né? Escreveu várias epístolas e no momento mais difícil da vida de Paulo, Epafrodito tem a missão específica de ser um ajudador do apóstolo Paulo. Paulo vai dizer que Epafrodito era um homem confiável, ele estava pronto, ele era um ajudador, ele era, Paulo diz, ele é irmão meu, companheiro das lutas e cooperador da obra de Deus. Missão específica. Então Deus conta conosco. Deus conta conosco para essa obra, para ser cooperadores, para ser ajudadores nessa obra. Então Abraão ele tem esse chamado. Ele é pai da nação judaica. Ele também é nosso pai na fé. Abraão é nosso pai na fé. Por que ele é nosso pai? Porque Deus vai dizer, porque em ti, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por quê? Da linhagem de Abraão veio nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o alcance do ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tem abençoado muito. Então Abraão ele passa a ser pai de nações, ele é pai de multidões. Porque em ti, de ti, as nações serão abençoadas. Pela sua decisão, pela decisão de sair de Ur dos Caldeus e ir para Canaã, para fundar uma nação, em ti serão benditas todas as famílias da terra. É uma história extraordinária, é uma história linda, né? E nós falamos aqui do homem que ajudou Jeremias a sair lá da cisterna, ou do poço, né? O nome desse homem é Obed-Meleque, ele é etíope, né? É um nome quase que não aparece, é quase que fica no anonimato. Obed-Meleque. Deus está contando com muitos Obed-Meleque hoje. São as pessoas que lançam a corda para tirar as pessoas do poço. São as pessoas que lançam a corda para tirar as pessoas da cisterna da aflição, da cisterna da angústia, da cisterna do anonimato, da cisterna do desprezo. Né? Muitas vozes proféticas, muitos ministérios hoje estão dentro de uma cisterna. E Deus conta conosco, Deus conta com os ajudadores. Obed-Meleque teve uma grande missão, uma missão específica, tirar Jeremias da cisterna. Que coisa linda, hein? Deus conta conosco, Deus conta comigo, Deus conta com você, para tirar muitos profetas da cisterna. Deus conta conosco para tirar muitos homens e mulheres
que possuem um ministério específico pelas quais Deus os chamou, mas hoje estão no anonimato, estão na solidão, estão no desprezo. Então, estamos falando de Abraão, missão específica. Então, todo chamado envolve, primeiro item, todo chamado envolve uma missão específica. Quer ver uma outra coisa que linda também, quando fala que todo chamado envolve uma missão específica? O metodismo, Onde surgiu o metodismo? O metodismo ele surge dentro da Universidade de Oxford. Dentro da Universidade de Oxford. A Bíblia vai dizer que John Wesley, a Bíblia não, a história diz que John Wesley e os seus, são 3 pessoas. Ele já inconformado ali com aquele cristianismo muito lento, muito frio, não era um cristianismo de referência da igreja anglicana. Então, dentro da Universidade de Oxford, 3 jovens, John Wesley, o irmão dele e o outro, esqueci o nome dele, os outros 2, se reúnem dentro da universidade e falam: a partir de agora, aqui dentro da universidade, o tempo que nós estivermos livres, vamos tirar um período para oração e para o ensino da palavra de Deus. E quando a gente estiver fora da universidade, nós vamos socorrer os oprimidos, vamos auxiliar os velhos, vamos pregar a palavra de Deus. A Bíblia diz que a história diz que inflamou. Oxford foi inflamado pela atitude desses 3 jovens. Missões específicas. E Deus conta conosco. Abraão, para ser pai do cristianismo e do judaísmo. Jeremias, Elias, Obed, todo Paulo, missão, pregar aos gentios. E Deus conta conosco. Deus tem uma missão para mim. Nosso Deus é muito lindo, é lindo de verdade mesmo. Obreiro ao Senhor. Vamos mais aqui, vamos seguir em frente. Os tipos de chamado. Todo chamado envolve uma missão específica. Isso é o primeiro item. Depois eu vou passar para o segundo. Mas vamos ficar ainda dentro do chamado. Nós vamos ver aqui, orar e meditar na palavra de Deus deram origem a um avivamento na sua universidade. É verdade. Muito bom. Muito bom. Quando eu bati dentro da universidade, Alessandro, muitos de nós que passamos por lá, entramos lá com o objetivo também de ganhar almas. E ganhamos almas. Agora, pastor, o senhor está falando aí a respeito de todo chamado, envolve missão, uma missão específica, E nós vamos ver alguns tipos de chamado que cada um de nós podemos ter. Olha aqui. Alguns são chamados para pregar. Outros são chamados para louvar, que é uma forma também de divulgação do Evangelho. Outros são chamados para fazer missões. Olha só que coisa linda. Isso me chamou muita atenção. Porque quando a gente fala de chamado, olha só, a missão. Tem pessoas que elas não saem para fazer missões, mas elas mantêm um missionário. De uma certa forma, elas estão indo com a sua ajuda financeira. Então é uma forma de fazer missões também. Um outro tipo, que às vezes as pessoas só entendem como missão transcultural. Mas existem as missões que são missões internas também. Que são missões urbanas. Então, se eu não posso fazer uma missão transcultural, eu posso fazer uma missão urbana. Um outro tipo também de chamado, dentro do chamado, agora vamos contextualizar. Abraão foi chamado para ser pai da nação judaica. Jeremias foi para pregar para o povo de Judá. Elias para o povo do norte. Epafrodito para ajudar Paulo. E para mim, qual é a minha missão? Então a gente pode fazer. Posso ajudar mantendo um missionário. Posso fazer missões transculturais. Posso fazer missões urbanas. Posso trabalhar na área da igreja de visita e de socorro. Olha que coisa linda. Visita e socorro. Estou fazendo a missão? Claro que está fazendo. E deve-se fazer a missão.
né? Uma outra área. Eu posso trabalhar com os meus recursos, ajudando com os meus recursos, uma outra área. Eu posso trabalhar ajudando uma junta de missões também. Olha quanta coisa nós podemos fazer dentro de um chamado, né? Dentro da área do ensino. Eu estou dizendo de um chamado específico, daquilo que a gente pode fazer hoje. Esses homens construíram a história dele. Nós podemos trabalhar na área de ensino, ensinando crianças. Tem coisa mais linda do que essa? Você está formando crianças. É uma coisa linda. Você entra dentro de uma classe das crianças da igreja, observa só. Procure chegar de surpresa e vocês olham como é que elas prestam atenção aos professores ou às professoras naquilo que está sendo ensinado. Então eu posso trabalhar ensinando crianças, eu posso trabalhar a minha missão, uma missão, eu posso ser um excelente professor ou professora de crianças. Eu posso trabalhar ensinando aos novos convertidos. Olha que missão maravilhosa, preparar os novos convertidos para o batismo. Uma outra missão, eu posso ter uma habilidade, posso ter uma formação e dar cursos específicos dentro da igreja que vai ajudar essa área dessa igreja a desenvolver, áreas específicas da igreja a se desenvolverem. Eu posso ter alguma formação que possa ajudar na formação, né, no treinamento de pais para lidar com filhos, de filhos para ter comportamentos melhores, né? Eu posso ajudar na área de idosos, eu posso ajudar com um curso de Libras, eu posso ajudar na escola bíblica dominical, eu posso ajudar na formação de obreiros. Meu Deus, tem tanta coisa, tem tanta missão específica que eu não posso ficar parado, nem você pode ficar parado. Então Abraão foi chamado para ser pai de uma grande nação. E ele se tornou pai de uma grande nação. E em Abraão todas as nações são benditas. Em Abraão eu sou abençoado. Em Abraão, porque eu aceitei a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. E da linhagem de Abraão veio o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele é crente, Abraão é crente, irmão. Abraão é crente do Antigo Testamento. Pastor, onde está escrito isso? Vou te falar agora aí, tá? Daqui a pouco nós vamos ler os versículos aí. Abraão é crente. Está em Romanos, Paulo fala a respeito disso. Não está em Romanos, está em Gálatas, né? Então, posso trabalhar no aconselhamento e posso trabalhar também no próprio serviço da igreja, né? Então nós temos aqui, todo chamado envolverá uma missão específica. Citamos aqui um monte de missão específica que você pode fazer. Mas também todo chamado, ele vai envolver, sabe o que? Obediência. A Bíblia vai dizer que Deus chamou a Abraão. E Abraão obedeceu. E saiu sem saber para onde ia. Que coisa maravilhosa. Então todo chamado envolverá uma missão específica. Todo chamado envolverá obediência. A Bíblia vai falar a respeito disso, né? E obediência, quando eu falo que todo chamado envolverá obediência, no caso de Abraão, o que foi? Foi a mudança de geografia. Sai da tua terra, da tua parentela, da terra dos teus pais, da casa dos teus pais, para a terra que eu te mostrarei. Então, a geografia foi mudada. A geografia foi mudada, os hábitos foram mudados. Então ele obedeceu, ele sai em obediência. Então todo chamado tem uma missão específica, todo chamado envolverá obediência. E Abraão obedeceu, né? Isso é lindo. 75 anos. Você sabe com que idade Abraão morreu? Ele foi chamado com 75 anos. Com 100 anos ele teve Isaac. E com 175 anos morreu Abraão. Que coisa linda, hein? Então ele obedece. A obediência, no caso de Abraão, foi a geografia, mudança de região, né? Isso envolverá também para nós novos hábitos, ou o aperfeiçoamento dos hábitos do qual nós já temos. Para mim hoje, eu vou contextualizar hoje.
Pode ser uma mudança geográfica? Pode, não tenha dúvida. Deus mandou sair daí para ali. Deus mandou fazer isso. Olha, a partir de agora você vai estar fazendo essa coisa. Então, no meu caso, há pouco tempo recente, eu tive uma mudança geográfica. Deus me chamou para uma mudança geográfica, né? Em obediência a Deus, né? Uma outra coisa também, né? Olha, uma outra coisa, olha que coisa linda também. Todo chamado envolverá recompensa. Então, ó, todo chamado envolverá missão específica. Tem uma missão específica? Vai ser preciso fazer uma missão específica. Que missão é essa? Deus irá te orientar. Todo chamado envolverá obediência. Abraão obedeceu. Olha só, hein? Abraão obedeceu. Jeremias obedeceu. Elias obedeceu. Eliseu obedeceu. Paulo obedeceu. Ele vai dizer lá numa das passagens bíblicas, ele vai dizer assim, olha, eu não fui desobediente à visão celestial. Então todos esses homens cumpriram o seu propósito, o seu chamado, mediante a obediência. Há uma missão específica, há uma obediência. Olha que coisa linda também. E podemos citar aqui um monte de coisa. Para os irmãos terem uma noção, quando a gente fala de dificuldade, eu conheci uma pessoa, e claro que vocês, experiências diferentes também. Olha só, quando você aceita o chamado de Deus, e quando você começa a fazer uma missão específica, e começa a obedecer, teve uma pessoa que ele me encontrou e falou assim, olha pastor, eu não era cristão. Eu não era cristão. A partir do momento em que eu me converti, a esposa dele não era, nem a esposa nem a sogra. Aí ele falou assim, você sabia, pastor, o que minha sogra está fazendo? A minha sogra pertence a uma outra religião, né? A Lorena comentou alguma coisa aí, né? A Alessandra colocou, né? Mudança de região, mudança de hábitos. Isso é verdade, Alessandra. E esse homem falou assim para mim, pastor, depois que eu me converti, a minha sogra começou a levar a minha mulher para casa dela. Olha só, hein? Olha, às vezes as lutas que as pessoas passam. E a sogra orientava a filha a não ter mais relações sexuais com ele, com o marido, porque ele mudou de religião. Era uma religião oficial que eles pertenciam, e agora o marido se converteu. Ele passando uma luta, ele comentando comigo, a minha mulher sendo orientada pela minha sogra para fazer isso comigo, para ver se eu abandono o cristianismo, para ver se eu abandono Jesus Cristo. E ele passou uma luta muito grande com essa experiência. Existem pessoas, há pouco tempo alguém comentou comigo, agora há pouco tempo recente, que o pai dessa pessoa, a pessoa ela se converteu ao cristianismo e começou a se envolver com a obra de Deus, a família não concordou. E o pai dessa mulher não foi nem no casamento dela, porque ela tinha se convertido ao cristianismo. Uma história muito bonita também, que poucos conhecem, a história do Paulo Leivas Macarrão. O pai dele era oficial no Rio Grande do Sul. Oficial no Rio Grande do Sul, quando ele nasce. Depois ele vem para o Rio de Janeiro, e o pai dele, foi se passando os anos, o pai dele, ele passou a ser general das Forças Armadas. E quando o filho se converte, o Paulo Leivas Macarrão se converte, o pai bota ele para fora de casa. O pai dele mandou o filho. O filho chegou em casa e falou para o pai que se converteu ao cristianismo. O pai falou, na minha casa tu não vai ficar mais não. Mandou o filho, o Paulo Leivas Macarrão, para a casa dos parentes aqui em Campo Grande. Isso há muitos anos atrás. E Paulo Leivas Macarrão, ele começou a pregar a palavra de Deus. Foi abandonado pelos seus pais e passou a ser o fundador das Assembleias de Deus. Então nós falamos aí de pessoas que foram perseguidas, de pessoas que sofreram só pelo fato de abraçar a causa de Deus, de abraçar a missão, de passarem a obedecer a Deus, né? E quantos de nós, né? Lorena colocou aqui, quando escolhemos viver a vontade de Deus, aprendemos a discernir o certo do errado. Não é isso, pastor? Não tenha dúvida, e é isso mesmo. Deus nos dá estratégia e nos dá orientação concernente a isso. Que Deus te abençoe, Lorena, né? Então, uma outra coisa, toda
todo chamado vai envolver uma missão específica. Todo chamado vai envolver obediência. E também o terceiro item: todo chamado envolverá recompensas. Isso é maravilhoso. Todo chamado envolverá missão específica, envolverá obediência, mas todo chamado envolverá uma recompensa. Qual foi a recompensa de Abraão? A formação. Hoje ele é o pai da nação judaica, ele é o pai do cristianismo. E engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Olha que recompensa maravilhosa, né? Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que haveria de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Abraão é pai da nação de Israel, ele também é nosso pai na fé. Por Abraão, os descendentes de Abraão, a descendência de Abraão chegou até Jesus, né? Olha o que Paulo vai dizer em Gálatas 3:7, de Gálatas 3, do versículo 7 a 9. Sabeis, pois, que os que são da fé, são filhos de Abraão, eu e você. Ora, tendo as Escrituras previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiramente o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Está escrito isso, como o crente Abraão. Gálatas, no capítulo 3, do versículo 7 a 9. Gálatas 3, do versículo 7 a 9. Então, todo chamado envolverá também uma recompensa, né? A vida, olha só, certa ocasião, Jesus orientou os discípulos que a vida de um homem, né? Quem entrou agora? Renata que entrou aí, né? Renata colocou aí. Serve para vermos que Deus continua fazendo grandes coisas na vida dos que obedecem. É verdade, Renata. Renata está desfrutando aí das bênçãos. Renata aí é a massoterapeuta. Fez a formação, obedeceu, foi lá, fez o curso de formação, aí agora já está dando, é uma top aí, é uma das melhores aí, massoterapeuta aí do Rio de Janeiro. É isso mesmo, Renata? É massoterapia que você fez a sua formação? Se for aí, depois bota, pastor, qualquer coisa vocês acessam o link aí, ó, e procura aí a Renata aí. Que Deus te abençoe, Renata. Né? Envolverá uma recompensa. Todo chamado. Em muitos casos, né? Olha só que coisa linda. Em muitos casos, viver já é uma recompensa. Em muitos casos, viver já é uma recompensa. Hoje nós desfrutamos de muitas bênçãos, mas sabia que a sua vida já é uma recompensa? Essa semana eu fiquei muito triste, porque eu fiquei olhando a guerra que está acontecendo entre a Rússia, né, e a Croácia, a Ucrânia, né, a Rússia e a Ucrânia, a Rússia invadindo a Ucrânia e as famílias da Ucrânia tudo saindo sem nada, sem alimentos, sem carro, famílias que já tinham uma estabilidade econômica estão saindo sem nada, cruzando a fronteira. E eu fiquei muito triste, meus olhos se encheram de lágrimas. Eu falei assim, meu Deus, né, como é difícil você construir e agora sair sem nada. E hoje, fazendo a leitura bíblica, eu estava lendo em Jeremias, no capítulo 45, do versículo 1 ao 5, tem um homem chamado Baruque. Baruque, ele era amigo de Jeremias, ele estava reclamando, né, falando do momento em que eles estavam vivendo, falando com Jeremias, estão vivendo um momento de aflição, um momento de angústia, e Deus usou o profeta Jeremias, né? A Renata disse que é assim, pastor, é massoterapeuta, que Deus te abençoe, Renata. E Deus falou para o profeta Jeremias para falar com Baruque. Baruque, apesar de você estar vivendo em meio ao caos, em meio à dificuldade, em meio às angústias,
Aí Deus falou assim, ó, a tua vida será a tua porção. Deus usou o profeta Jeremias para falar para Baruque. Então, em muitos casos, viver já é uma recompensa. Olha que coisa linda! Só o fato de você estar aí nessa telinha agora, nesse momento, respirando, assistindo, participando, compartilhando conosco, viver já é uma recompensa de Deus para a tua vida. Amém? Então vamos dar continuidade aí, né? Olha, e quando a gente fala que todo chamado envolve uma recompensa, todo chamado envolve uma missão específica, todo chamado envolve uma obediência e todo chamado envolve uma recompensa, Jesus falou a respeito disso. Em verdade vos digo, ninguém que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmã, ou mãe, ou pai, ou filho, ou campos, por amor de mim, ou por amor do Evangelho, que não receba já no presente momento o cêntuplo, e na vida e no mundo vindouro a vida eterna. Então olha só, então haverá recompensa para você e para mim. Então todo chamado envolve também uma recompensa. Apocalipse 22:12 vai tratar desse assunto. Diz assim, ó, eis que em breve venho, e a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Vale a pena a recompensa para mim e a recompensa para você, né? Muito triste, pastor Luciano, essa guerra, é verdade, a guerra, ela é muito triste, obreiro, Senhor, é lamentável, né? Olha como é que é a recompensa. Paulo vai falar a respeito disso em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 58, ele vai dizer, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Haverá recompensa. Então, todo chamado vai envolver uma missão específica. Qual é a tua missão? Vai envolver uma obediência e haverá também uma recompensa. Olha como vai haver recompensa. As coisas que o olho não viu e que o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Olha que coisa linda, tem recompensa para mim e tem recompensa para você. Olha que coisa linda, Gálatas 6:9, né? E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Então eu quero te incentivar a cumprir a sua missão. Todo chamado, o chamado de Abraão, ele cumpriu o chamado dele. Ele saiu, ele obedeceu, ele cumpriu a missão específica. Ele foi recompensado por Deus. Eu quero te incentivar a também cumprir o seu chamado, aquilo que Deus colocou no teu coração. Tudo que te vier à mão para fazer, faça conforme as tuas forças. Deus, nessa dispensação, tem derramado sobre nós grandes oportunidades para cumprir os seus propósitos. Propósitos esses, propósitos de Deus, que passam pelas nossas vidas. Eu quero encerrar abençoando a sua vida e fazendo uma oração por você, na expectativa de que você cumpra o seu chamado. Pai, nesse momento eu quero agradecer a Ti, Senhor, por cada um que está presente, por cada uma das Tuas filhas e dos Teus filhos que estão presentes conosco. Senhor, o Senhor tem nos chamado com uma missão específica, em uma obediência irrestrita, para recebermos, ó Deus, os Teus benefícios, os Teus galardões para a nossa vida. Continue abençoando cada um dos Teus filhos, cada um das Tuas filhas que estiveram conosco nesta noite, para a honra e para a glória do Teu nome. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Passar aqui para a Alessandra.
E esse hino de fundo aí, ó, a chamada de Abraão. Olha que coisa, pode aumentar mais um pouquinho. Fica ligada na letra. A Alessandra vai estar encerrando. Que Deus te abençoe. Que Deus te fortaleça. Se tu saíres da tua casa, eu vou te abençoar. Às vezes, o sair da casa não é tão ir para muito longe. É alcançar o vizinho da direita, da esquerda. É o amigo do trabalho. É aquele que está caído no poço. É aquele que está desviado, é o que está afastado. É o que está desanimado. É aquele que precisa do socorro, do suprimento. Mudarei tua história e farei de ti que bênção, né, gente? Que bom ter vocês aqui. Hoje eu convidei aí o meu... Abaixa um pouquinho, tá tarde, já da noite. Eu convidei o pastor Luciano para trazer a mensagem. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem vamos estar aqui de novo, estudando mais um capítulo do livro de Gênesis. Muitos aprendizados hoje, né? E o mais interessante na vida de Abraão, se você percebeu, gente, era o altar que ele edificava ao Senhor. Aqui mesmo no capítulo 12, né, ele edificou um altar ao Senhor. Tudo que, por onde ele passava, ele edificava um altar ao Senhor. E o altar fala de compromisso, fala de quem é a minha vida, né? O altar lembrava a Abraão quem ele era. O altar lembrava a Abraão que ele estava ali para adorar o Senhor. O altar lembrava a Abraão das promessas na vida dele. Como está o teu altar? Como está o nosso altar? Então, vamos cumprir o nosso chamado, edificando também o nosso altar. Deus te abençoe, te guarde. Foi muito bom ter vocês aqui comigo. Irmã Araci, Renata, Rogéria, Lorena, Monsione. Que bênção, gente, que bênção. Ó, vocês estavam com saudade aí, né? Irmã Monsione estava com saudade do pastor Luciano, tá colocando aqui, ó. Obrigado por dividir os ensinamentos com o pastor Luciano. Vamos fazer isso mais vezes, né? Essa semana eu estou com muita coisa para resolver, fazer, muita bênção, né? Bênçãos do céu, recebendo bênçãos do céu, mas assim, a gente não pode deixar de falar do amor de Deus, é um compromisso, né? É um chamado também, né? Falar do amor de Deus pelas redes sociais também é um chamado. Então, que Deus continue te abençoando, te guardando, te dando uma noite super abençoada, final de semana super abençoado, e semana que vem nós vamos estar aqui de novo, se Deus quiser, para a honra e a glória do nome do Senhor. Fica aí com esse louvor aí, ó, coloca ele no teu coração, porque tem promessa, tem milagre para quem cumpre o seu chamado. Deus te abençoe, te guarde, em nome de Jesus.